4435-8010. Este é o telefone para você assinar o Diário do Grande ABC com 30% de desconto. E ainda escolha um presente exclusivo, cooler para 10 latinhas, kits, churrasco, viagem, caipirinha, vinho e voucher para 2 diárias de casal em Búzios, Campos do Jordão e outros destinos. Assine 4435-8010. Diário do Grande ABC. Valoriza a região, valoriza você. DG ABC Entrevista. Oferecimento Gafisa, Augure, Estúdio Voyage, Movesc. Olá, como vai? Programa DG ABC Entrevista no ar. E hoje, remodelado também o estúdio para você. A gente sempre melhorando essa transmissão, a qualidade técnica e todos os assuntos para que você se sinta ainda mais abraçado pela gente, agraciado pelo nosso trabalho. E para começar o DG ABC Entrevista de 2013, nós tivemos uma tragédia muito ruim, mas nós devemos conversar e também desejar coisas boas, como prosperidade, paz e amor, para que a gente tenha um retorno favorável, pelo menos das consequências. E para conversar sobre esse assunto, nós recebemos nosso primeiro convidado do ano, que é o Dr. Fábio Picarelli, presidente da Ordem dos Advogados de Santo André, reeleito. Parabéns pela reeleição também. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço a honra e o prazer de estar aqui no seu programa, no Diário do Grande ABC, nesse setor televisivo que você comanda tão bem. Doutor Fábio, sempre muito gentil, muito obrigado pelas palavras, viu? Nós vamos falar hoje da questão que agora se começou, né, um comando, uma operação total para as boates, porque a gente se pergunta, né, hoje, sexta-feira, nossa gravação, o programa vai ao ar na segunda-feira às 9 horas da manhã, e o que acontece é que nós notamos o seguinte, foram 235 pessoas mortas num espaço que a gente nem imagina como aquilo pode ter acontecido, mas dos assuntos mais falados foi a segurança. Por que a segurança não estava tão correta? Hoje, por exemplo, na reportagem de Fábio Munhoz, Luiz Gomes, bombeiros reprovam 44% das boates do Grande ABC, ou seja, de 25 casas fiscalizadas até agora, 11 foram autuadas. Flagrante sobre evitar tragédias, né, claro, como que ocorreu, são estabelecimentos que têm alguns problemas que podem ser evitados. E para isso nós vamos conversar hoje com você, com o senhor, doutor Fábio, a respeito do seguinte, quais são as primeiras atitudes? O que será cobrado neste caso, particularmente de Santa Maria? Eu entendo, Juliana, que é uma questão que nós temos que encarar de uma forma mais abrangente, né? O problema lá já aconteceu, mas foi uma sinalização de que há um problema generalizado no Brasil com relação à fiscalização desse tipo de casa. Isso deve acontecer em todos os rincões, em todas as grandes cidades brasileiras, e Santo André, acredito que não seja exceção. A manifestação da OAB, logo que aconteceu o incidente, nós soltamos uma nota nas redes sociais exigindo que as nossas autoridades locais tomassem providência com relação às nossas casas noturnas aqui da cidade. E chamo a atenção também para o seguinte assunto. Nós temos uma região, que é a região da Rua das Figueiras, né, em que houve um crescimento, no meu entender, desordenado de casas noturnas. São casas noturnas e restaurantes, uma ao lado das outras, e a questão aí não é simplesmente alvará de bombeiro, segurança, claro que isso é o principal, mas nós temos ali problemas focados de trânsito, de barulho noturno, de falta de respeito aos moradores que possuem residências ali. É uma localização que os prédios residenciais estão sendo construídos a todo vapor, ou seja, a prefeitura está autorizando a construção de prédios residenciais ali, e não há uma preocupação, a gente pelo menos não vê essa preocupação, não viu nos últimos 4 anos, acredito que agora com uma nova gestão pública administrativa da prefeitura isso possa ser feito, mas nós não observamos nenhum trabalho específico feito na Rua das Figueiras, que é onde toda a problemática acho que se encontra concentrada. Nós temos ali, quem passar num domingo à tarde na Rua das Figueiras vai verificar uma fila imensa numa determinada casa noturna de jovens de 13 a 14 anos, 15 anos, que se encontram ali para fazer uma balada matinê. Uma né? matinê. Mas a gente observa, quem é morador ali do local,
existe banca de jornal vendendo bebida alcoólica. Então, assim, a questão não é focada simplesmente no incêndio em si, né? Eu acho que o incêndio tem que ser prevenido, os bombeiros, eu tenho percebido que estão realmente fazendo essas visitas, portanto, não é desnecessário agora cobrar medidas das autoridades, porque essas medidas estão sendo cobradas. O que eu entendo que nós precisamos aqui na Rua das Figueiras e na cidade de Santo André é discutir medidas gerais. Por exemplo, nós temos em Diadema, em Mauá, a lei do silêncio, do psil, em São Paulo, e aqui nós não temos nada. Então o que acontece? Os bares e restaurantes fecham às 11 horas em Mauá, em Diadema, e as pessoas se concentram nessa rua. Então, acho que é um problema que já vem há muito tempo incomodando os moradores da cidade, especificamente dos bairros, do bairro Campestre e do bairro Jardim, e entendo que a Câmara Municipal deve discutir algum tipo de legislação que regule. Claro que ninguém quer fechamento, acho que todo mundo tem direito ao entretenimento, né? Para os próprios moradores lá é bom que tenham restaurantes no nosso bairro, então assim, não tem problema nenhum com relação a isso. Mas nós temos que regulamentar a utilização desses bares e restaurantes e principalmente ali também do trânsito, da questão dos carros que passam com som alto, enfim, cuidar do nosso meio ambiente aqui em Santo André, é isso que a gente espera. Esperamos tanto na entidade como o cidadão comum que todos somos aqui em Santo André. E é interessante que nós trazemos, como podemos notar, né? Algo aconteceu no Rio Grande do Sul, é aplicável aqui. Nós tivemos, infelizmente, a morte do Rafael, que estava lá comemorando seu aniversário e tudo mais. Mas, enfim, este é um assunto que, como o senhor falou, ele é holístico, né? Ele não é um fato só da casa noturna. Quando a gente fala da casa noturna, só para a gente esclarecer, que eu acho que é o que tem saído muito na mídia também, doutor Fábio, quem a gente culpa? Né, porque as pessoas procuram os culpados. Então, os empresários eles estão sendo julgados, aí nós temos os bombeiros que deixaram as outras pessoas que tinham sobrevivido tentar salvar as vítimas que estavam lá dentro, aí nós temos a prefeitura que não fiscalizou direito, temos o alvará. Como procurar culpados nessa tragédia? Eu acredito que agora o Ministério Público vai se ocupar em listar todos os culpados através de um laudo técnico, né, que está sendo elaborado, e aí a punição será buscada na justiça, como naturalmente deve ser. Agora, que isso sirva de exemplo, né? Se algo positivo nós podemos tirar de uma tragédia dessa, é justamente expandir a fiscalização em todas as cidades e aqui na nossa cidade focar esses pontos específicos onde os problemas de fato acontecem. Agora, a punição eu acho que tem que ser exemplar, né? E acho que pelo que a gente tem acompanhado na televisão, isso vai ser feito, né? As pessoas responsáveis, as autoridades estão tomando as medidas necessárias para que haja esse tipo de punição exemplar das pessoas que colocaram esse número imenso de vidas em risco e culminando nessas mortes trágicas. Perfeito. Quando nós falamos de alvará, a gente ouve muito falar de alvará, mas a gente às vezes não sabe o completo de como funciona. Um alvará, quando ele tem esse alvará de funcionamento, tudo já está incluso? A pessoa tem autoridade para colocar tantas pessoas lá dentro? Quais os sistemas de segurança? Como funciona o alvará mesmo? Quando a prefeitura fornece o alvará, é porque o bombeiro já liberou, a vigilância sanitária já liberou, enfim, a prefeitura é quem autoriza o funcionamento da casa ou desautoriza, né? Então, esse alvará tem prazo limitado, depois ele tem que ser renovado, se não me engano, tem às vezes de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos, mas enfim, o que falta um pouco da nossa cultura é aquela preocupação, porque assim, geralmente se abre a casa, depois vai se buscar o alvará, né? Então, nós temos que ter a consciência, né, de que cada atividade dessa gera um risco à população, um problema público, não é um problema particular. As pessoas encaram, o meu investimento não está sendo aprovado, ou seja, não está tendo atenção, e aí demora. Veja, em São Paulo, parece que para se conseguir um alvará era uma questão aí de meses, né? 6 meses para conseguir um alvará. E já é difícil para o microempresário trabalhar no Brasil, né? Com toda essa burocracia fica mais difícil ainda. Existe também essa problemática, né? Quer dizer, a burocracia
exagerada, né? Então, assim, nós tínhamos que buscar um modelo rápido, eficaz, né, de que numa força-tarefa entre prefeitura, vigilância sanitária, meio ambiente, trânsito, todo mundo se focasse essas regiões de bares e restaurantes para que nós pudéssemos evitar qualquer tipo de incidente aqui na nossa cidade. E nessa área que eu entendo que o senhor realmente vai me responder, a liminar, quando a pessoa recebe um alvará que não está autorizado, ela pode continuar em funcionamento se ela colocar com um advogado, que ele vai buscar e tudo mais? Pode-se continuar trabalhando mesmo assim? Dificilmente uma liminar um juiz vai autorizar o funcionamento de uma casa se a prefeitura não autorizar. Tá. Né? Então, não é tão fácil, claro que tem casos específicos, vai se analisar caso a caso, pode ser até que se consiga, via mandado de segurança, o funcionamento da casa, se as autoridades competentes não se manifestarem no prazo legal. Então, eu acho que aí, depois do que aconteceu, né, quer dizer, com um fato emblemático, com tantas mortes, tem que se parar de pensar da lei da vantagem, né, do mais esperto, né? Geralmente o pessoal busca um quebra-galho, vai empurrando para frente, né? Dá uma caixinha, o país do jeitinho, né, que a gente fala. Isso tem que acabar. Essa cultura tem que acabar e acho que vai ter que partir das autoridades, mas também do empresário, porque afinal de contas isso reflete na vida do empresário, né, que está descumprindo a legislação, reflete na sua liberdade de trabalho, reflete na sua vida pessoal, seu patrimônio congelado por conta disso, e depois ninguém desenvolve um trabalho para gerar mortes, né? Então, nós temos que ter uma conscientização e eu acho que isso vai acontecer a partir de agora, porque foi muito triste, muito dramático tudo o que aconteceu. Com certeza. E o Diário do Grande ABC tem contato direto com você também nas mídias sociais. Um trabalho que nós estamos fazendo é se você encontra alguma casa aqui do Grande ABC, de todas as cidades, tá? Nós temos a proximidade com Santo André, porque estamos com a sede aqui, mas todas as cidades, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Diadema, Mauá, São Caetano, São Bernardo e Santo André. Se você encontra uma casa que não tem o extintor, que você nota que talvez o tratamento acústico não seja tão correto, ou que você tenha qualquer dúvida, pergunte ao gerente. Se continuou com a dúvida, denuncie para a gente no online@dgbc.com.br. Nós estamos fazendo esse trabalho porque também é o nosso serviço prestar isso para vocês, correr atrás deste assunto. Nós não podemos resolver nada como jornalistas, mas nós podemos alertar e alertar as autoridades, porque algo precisa ser feito. Dr. Fábio, muito obrigado pelas explicações de hoje. Eu tenho certeza que o pessoal tenta, né, respostas e a gente com certeza tenta dá-las também. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço e coloco também a OAB à disposição para eventuais denúncias. Nós temos lá as nossas comissões setoriais, são um total de 60 comissões setoriais, dentre as quais tem uma específica que é do meio ambiente. Agora nós vamos inaugurar uma nova comissão que é o Observatório da Cidadania, ou seja, realmente para receber as denúncias dos cidadãos andreenses. Nós vamos fazer um trabalho de acompanhamento das políticas públicas. Então, quem quiser também fazer eventual denúncia, pode procurar a OAB através do site, que é www.oabsa.org.br, ou nos procurar diretamente lá na Avenida Portugal 233. Será um prazer receber o cidadão que contém alguma queixa, alguma denúncia de alguma irregularidade que esteja acontecendo. Agradeço o seu convite honroso e espero também sua visita, a visita dos diretores aqui da casa, lá na Ordem dos Advogados do Brasil. Com certeza. Muito obrigada, viu, pelas informações e pela presença. E para você de casa que está trabalhando ou só aproveitando também nossas notícias pela internet, fique com Deus, nos acompanhe. Nós estamos nas mídias sociais, também no YouTube. Você já sabe, tem sorteio de cinema sempre para você. É só interagir. Até mais.